com belos arranjos, Dia do Florista. Então, nessa quinta-feira, dia 2 de setembro, mas hoje o programa motivou-se aí, né? A gente sempre diz que os meios de comunicação devem ser solidários, devem ajudar. Prestação de serviço é o que está inserido aqui na Rádio Planeta Conexão, no ponto a ponto. Então, a gente gentilmente convidou algumas pessoas para participar conosco, para falar de língua de sinais, né? As famosas Libras, que tanta gente ouve falar, mas não sabe, não conhece a expressão, não sabe se dirigir a uma pessoa que tem alguma deficiência auditiva. Então, a gente trouxe alguns convidados mesmo, né? Então, nós vamos falar bastante aqui desse aspecto importante da sociedade, que é conhecermos todos as Libras, até porque nós temos no Brasil um grande número de pessoas com deficiência auditiva, faz com que tenhamos que ter esse conhecimento para ajudar e por uma convivência cada vez mais sadia e mais saudável também. O programa de hoje começa, sempre lembrando, com o apoio de Muniz Logística, soluções em comércio exterior para otimização da gestão do seu negócio, reduzindo custos e, é claro, garantindo a excelência dos resultados. Ligue em Santos, 8686, Rio de Janeiro, 02122 130149. Também falando de Forte Vistorias Automotivas, a melhor opção para fazer a sua vistoria veicular. Você que precisa fazer um laudo cautelar, um laudo para transferência, troca de placa, segunda via de documentação, alteração de características, transferência de propriedade de município, remarcação de motor e chassi ou regularização geral, Forte Vistorias Automotivas, em Santos, Joaquim Tavra 141, 3223-8383, Guarujá Demar de Barros 2765, Vila Santa Rosa 3379-1448. Em Praia Grande, em Loja Nova, Roberto de Almeida Vinhas, na Guilhermina, 935-3356-5266. E em Mogi das Cruzes, também, Avenida Francisco Rodrigues Filho, 149, Léo, 011-4790-9498. Vamos à apresentação das nossas convidadas, primeiro pegando o bom dia da Virgínia aqui, que está cuidando dos nossos botões e das nossas redes sociais e da mídia digital que nos leva aí, né? Daqui a pouco eu explico até como você nos encontra mais uma vez. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos, um ótimo programa. E podemos dizer que nós já estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo LinkedIn e, é claro, na plataforma da Rádio Planeta Conexão, você nos encontra, é muito fácil, baixe aí pela loja virtual do seu smartphone ou do seu computador a nossa plataforma. Também através do www.planetaconexão.com, não tem BR, ou é muito fácil também, né? Você vá nos aplicativos Rádiosnet e Rádios e nos encontra com facilidade. As principais rádios do planeta estão lá, e nós estamos nesse contexto para trazer informação para vocês. Deixa eu pegar o bom dia, ela que está nos ajudando, já virou nossa consultora de assuntos muito importantes, né? Eu até vou dar uma sugestão para o nosso querido ministro, né, Milton Ribeiro. Ela aposentou agora, mas já estou querendo dar trabalho para ela, mas faz parte, né? Bom dia, nossa querida Cristina Fernandes Santos Soares, ela que é psicopedagoga, especialista em educação inclusiva, supervisora, eu vou falar aposentada no momento, né? Aposentada da Rede Municipal de Educação de Santos, advogada também. Cristina, um prazer recebê-la mais uma vez aqui no nosso Ponto a Ponto, Rádio Planeta Conexão. Bom dia a todos, bom dia, Edu, Virgínia, colegas, bom dia, Thaís. Prazer enorme estar aqui e obrigada por me convidar, por todo o carinho de sempre. Nós agradecemos, inclusive, vale lembrar para os nossos ouvintes, né? A gente já vai, inclusive, aqui passar esses links, né, Virgínia, para que as nossas convidadas possam fazer essa apresentação também. A gente tem aqui convidados especiais, né? Ao nosso lado aqui, gentilmente atendendo esse pedido, houve a solicitação de ouvintes, houve a indicação da Cristina, e os veículos de comunicação tente fazer isso, né? Ajudar. Os veículos vivem de divulgação, vivem de publicidade, mas prestação de serviço não tem preço, e por isso a gente quer ajudar e também ceder esse espaço para falar. E a gente trouxe aqui uma ajuda muito grande, ela se solidarizou, quer ajudar, num horário até da sua atividade profissional, mas a Jéssica Ziata, ela que é professora, né? Está ao nosso lado, ela é intérprete de Libras, está aqui conosco e vai dar o seu bom dia aqui para os nossos ouvintes. Eles estão nos ouvindo, estão nos assistindo, estamos em áudio e vídeo. Bom dia, Jéssica Ziata, pelo emprego do seu trabalho aqui, nos ajudando também, gentilmente, porque nós temos uma convidada que vocês já estão vendo em casa, né? A professora Jéssica, com os sinais, né? Com as Libras, passando informação para a nossa outra convidada, que você está vendo ali na frente, que a outra convidada é a Thaís, né? Thaís, que daqui a pouco também vai mandar o seu recado. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter colaborado, ter aceito ajudar, em nome da Thaís, em nome de todos os nossos deficientes auditivos, e é claro, e todos nós, entre aspas, normais, porque a gente tem a obrigação de tentar ajudar.
como veículo de comunicação, como jornalista, e você, como uma pessoa que domina isso, ajuda tanta gente, com certeza, Jéssica. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço pelo convite. É isso aí, a Jéssica vai proporcionar aí muito sobre essa questão das libras, né, que é tão importante para essas pessoas poderem entender o que nós estamos fazendo. Uma outra convidada que está conosco é a Priscila de Padilla, né? Ela também é professora e também intérprete de libras. Priscila, bom dia. Bom dia, querido. Muito bom dia. É tão importante saber que tem pessoas interessadas em ajudar aqueles que têm algum tipo de dificuldade para compreensão, para se expressar diante do dia a dia, até porque nós vivemos em sociedade e, felizmente, existem pessoas, né? Os dados são bastante alarmantes, né? O número que nós temos de pessoas com deficiência auditiva. Realmente. E, para mim, na verdade, não vejo nem como uma ajuda. Eu vejo como uma causa, uma necessidade. Então, estar aqui é, na verdade, um cumprimento de uma missão, né? Uma necessidade mesmo. Muito bom, muito bom. E estou muito grata pela oportunidade. É isso aí, né? E nós temos aqui, inclusive, também a presença. Ela é a nossa convidada que está aqui também para nos ajudar, né? Vai nos ajudar e muito, até por ter compreendido a importância dela estar presente conosco, para que nós pudéssemos falar desse tema e ajudar, que é a Thaís Lourenço, né? Ela que também é professora formada também em letras e libras, e olha, é um perigo, viu? Porque ela é vice-presidente do Brasil. Vice-presidente é um poder danado, né? No bom sentido, a Thaís é vice-presidente da Congregação Santista dos Surdos e membro do movimento de arregimentação feminina, né? Bom dia, Thaís. Obrigado. Aqui a Jéssica está nos ajudando. Bom dia, isso. E olha, parabéns aí pelo seu engajamento, por você se mostrar ativa, a ajudar pessoas que têm aí essa questão de não poder ouvir normalmente e precisam das libras dos sinais. Eu acho muito importante a língua de sinais, porque a sociedade precisa desse meio de comunicação, para que em todos os locais a pessoa surda ela tenha essa acessibilidade. É muito importante a comunicação. Se nós não temos a comunicação, é um prejuízo muito grande para a pessoa surda. Olha aí, tá vendo? Uma questão importante. Até vou passar nesse começo do programa a questão da acessibilidade e as dificuldades. Atividades realizadas por parte da população, como fazer compras em shoppings, frequentar restaurantes, assistir palestras, cursos, por exemplo, para esse tipo de público é mais complicado, tem essa dificuldade, né? E a gente foi pesquisar que o Instituto Locomotiva aponta que somente 7% tem ensino superior completo. 15% frequentaram o ensino médio, 46% até o ensino fundamental e 32% não possuem grau de instrução. Então, veja a dificuldade, Cristina, de se inserir no mercado de trabalho, mesmo na convivência do dia a dia. Quantas pessoas usam Libras no Brasil? Segundo o último censo realizado mais próximo, foi em 2010. Então, temos aí uma defasagem enorme, praticamente quase 11 anos. Em 2010, 2,1 milhões aí de pessoas no Brasil que estavam muito ou pouco escutando, quer dizer, tem uma deficiência auditiva de grau menor ou de grau maior, na margem de 2 milhões e 100 mil pessoas. O equivalente à população, por exemplo, de Manaus, a pesquisa do IBGE, nesse último censo realizado em 2010. Nesse censo não se apontou aí quantos faziam uso da língua de sinais, as libras. A primeira barreira na questão linguística, até por vezes, elas são impostas pela própria família, que não consegue se expressar, não tem o conhecimento das libras, das línguas de sinais, leva os surdos, muitas vezes, ao isolamento. E o que é muito triste a gente saber, né, Cristina, que esse isolamento existe por falta do conhecimento. Graças a Deus, tem evoluído muito, mas você veja que é um censo realizado em 2010. De lá para cá, com certeza, os números devem ter aumentado, devem ter crescido, em todos os aspectos, tanto na descoberta de pessoas com essa deficiência auditiva, mas também com o maior número de conhecimento do domínio das libras. Então, a gente vem muito falando, já em vários programas, com relação à inclusão, né? Então, a gente vem, desde os primórdios, com a situação que qualquer pessoa que nascia diferente, Sim. Primeiro era eliminado, era morto. Exato. Depois era colocado em alguma situação que ficava isolado, ou em casa, ou iam anteriormente para aqueles lugares religiosos, né? Então,
então se abandonavam lá os bebês, enfim. Então, a gente vem nessa situação. Eu fiz educação especial há um tempo atrás, não tanto tempo atrás, e como professora, fiz também habilitação, deficiência auditiva, e era proibida ensinar Libras. Proibida? Por quê? Também a nível médico, sim, a nível social, a pessoa era deficiente, então tinha esse rótulo. E tínhamos que corrigir a deficiência dessa pessoa. Então, como? No caso do surdo, deficiente auditivo, sim, fazendo tanto, às vezes, cirurgia de implantes, como colocação dos aparelhos, e aí forçando, então vou pegar o gancho da família. A família era obrigada a ter todo esse trajeto. Então, a família era obrigada também que ensinasse a oralidade, que o surdo, ao invés, que nem agora estamos, de ser respeitado, porque para o surdo a primeira língua é Libras, a segunda é o português. Sim. Então, ele não era respeitado como pessoa, mas isso todos os deficientes. Então, a sociedade fazia com que o deficiente tinha que se adaptar, tinha que entrar na caixinha. Então, era isso. Então, tinha que aprender, vocês vejam, a Thaís é uma moça nova. Sim. Mas a época dela também. Ela, claro, aprendeu Libras, se aprimorou, foi atrás, está nesse percentual pequeno que chegou à universidade, que é brilhante, que é professora. Mas por quê? Porque também tem uma família por trás que incentivou e ela também foi buscar. Mas podem reparar que ela aprendeu o quê? A ler lábios, oralidade, né? Porque era essa tendência. Sim. Até citar, Cristina, parabenizar a sua sensibilidade. Eu vou virar aqui, né? Porque a gente está com a câmera aqui nas minhas costas aqui, mas veja essa máscara que eu estou usando, a Virgínia está usando, a própria Cristina, né? É uma máscara que permite, né, a leitura labial. Você vai dizer, dá uma embaçada, dá, mas passa. Mas é importante que muitas pessoas consigam, né, conseguem fazer essa leitura, Cristina. Por isso é importante, até nós entendemos que a gente tem que ser um agente facilitador, né, Cristina? Sim. Que é muito importante. Sim, isso também. Com relação às máscaras, também tem toda uma situação de adequação das máscaras. Sim. Nós tivemos, sim, por questão sanitária, de saúde, que todos nós sempre usemos máscara, sim, mas tem que ver também a especificidade de cada um. Exato. Então, com relação a eles, nós temos que deixar para eles lerem, mesmo porque muitos só leem lábios, exato, né? Não tem essa especificidade da Libras, exato, infelizmente. Não dominam, né? E também, por exemplo, outros deficientes, outras pessoas com muita hipersensibilidade foram até autorizadas a não usar a máscara. Olha aí. Porque dá esse contato e, por exemplo, autistas, alguns não conseguem. Sim. A gente faz um trabalho e tal, mas estão liberados, sim, a nível legal. Até Santos é uma cidade também que coloca isso. Então, a gente também tem que observar, porque a gente nota casos de pessoas que são repreendidas no ônibus, da rua tal, porque a pessoa não está usando, mesmo ela falando, não, eu sou autista, eu estou liberada ou não. Eu estaria errado, Cristina, se eu fizesse observação, não querer tocar no assunto do próprio ministro, que a gente sempre dá o direito à dúvida, mas quando a gente fala em inclusão, também para esse público, eles têm que ser, nessa questão, incluídos no contexto da sociedade. Sim, não é, todo mundo. Não é a aceitação pela aceitação, pessoa, é o respeito, né, Cristina? Não, é a pessoa. A gente tem que pensar o seguinte, socialmente. Nós somos todas pessoas individuais, isso, com as suas diferenças, exato, com as suas potencialidades. Se a gente levantar de cada um de nós aqui as nossas potencialidades, sobrepõe as nossas dificuldades. Exato. É que é assim, a gente faz, mas quando a gente deixa de fazer alguma coisa, ou não tem aquela potencialidade, a sociedade cai em cima. Então é isso que a gente tem que ver, a pessoa. Então, a Thaís é uma pessoa, é uma mulher, é adulta, vem de uma família com valores, sim, vem de uma família que tem mais irmãos, enfim. E aí, depois, aparece o que ela precisa de adequações, algumas adequações, né? Para ela poder, assim como nós, vivermos. Claro. Eu também, você precisa de uma adaptação usando óculos. Sim, exato. Como eu falei, para desenho, eu preciso de 15 adaptações de preferência que desenhem para mim, e sempre fui professora alfabetizadora. Então, a gente tem que pensar nisso, e não na deficiência. Exato. Então, é a Thaís, enfim, com tudo. E aparece que ela tem uma deficiência auditiva, e aí, com isso, a gente vai se adequar a podermos todos conviver.
Não, e é importante citar, eu vou até pedir ajuda aqui das nossas convidadas também, que gentilmente vêm ajudar e ajudam demais. A Jéssica está aqui ao nosso lado. Ô, Jéssica, o que te levou a aprender a língua de sinais, né, as Libras, para ajudar, com certeza, e muito essas pessoas que precisam e inseri-las na sociedade, né, no geral, eu acabei de citar, frequentar shoppings, estudar, viver, né, ter o convívio na sociedade, até entre família. Existem famílias que não dominam isso, né? E como muito bem colocou a Cristina, fica a questão do gestual, né, o labial aqui, mesmo assim não há uma convivência. O que te levou a virar uma professora de Libras, né, e ajudar essas pessoas que tanto precisam? Na realidade, o efetivo foi que, como a Cristina citou, era de uma época, isso há 17 anos, quando eu comecei na profissão, a necessidade da pessoa surda, que hoje ainda se apresenta, porém, naquele período em que era efetivamente usado o principal a oralização, a comunicação total. Então, esse período era muito difícil para a pessoa surda ir ao médico, muito mais do que nós temos hoje. Sem dúvida. Né? E com base em uma amizade que eu tinha com uma pessoa coda, codas é uma pessoa surda, 20 filhas de surdos e de uma família inteira de surdos. Então, a partir do momento que eu comecei a participar daquele lar e comecei a perceber que essa minha amiga, ela tinha ali a necessidade de estar passando, traduzindo o mundo para aquelas pessoas, e eram muitas pessoas. Então, eu não estou falando só do pai, da mãe, estou falando dos tios, dos avós. Então, era uma carga muito grande. E aí, por meio dessa amizade, nós começamos, até de uma forma de brincadeira, a gente começou a tentar ajudá-los dentro de umas necessidades básicas, né? Vamos ao médico, então, adolescente, tinha tempo disponível, então, nós íamos junto. Então, para eles, aquilo era de suma importância. Para nós, era só uma brincadeira. E aí, a partir do momento que eu comecei a pensar em qual profissão seguir, obviamente, foi a pedagogia, porque a escolarização da pessoa surda era muito precária naquela época, nós não contávamos com intérprete em sala de aula, com inclusão, então, se via muita necessidade por conta da defasagem que eles tinham. Hoje você atua como professor, intérprete em alguma instituição na cidade? Sim, eu sou da Prefeitura Municipal de Santos. Então, deixa eu já aproveitar, né? Aproveitar, ontem tivemos aqui com a secretária de Educação de Santos, né? E agradecer a sessão, poder contar com a Jéssica aqui, que presta esse serviço à comunidade na nossa cidade. Então, agradecer a secretária que esteve aqui, né? E que a gente possa, então, contar com esses profissionais desse nível, desse quilate, para colaborar com a sociedade, né? Como nós estamos fazendo aqui na Cristina Rádio, a Cristina, você também prestando até essa atenção, né? Porque quando a gente fala professor, intérprete de Libras, é um universo gigantesco, né? Para quem não domina isso. E a gente percebe que hoje, nas narrativas de televisão, nas manifestações, mas isso deveria ser em todos os locais da sociedade, para que não se criasse nenhum tipo de barreira, né? Porque eles sofrem muito com as barreiras. Nós estamos aqui conversando com a Jéssica, nós temos ali ao centro, né, a Priscila de Padilla, passando, ela também é professora intérprete, para a Thaís, né? E eu vou, a mesma pergunta que eu fiz para a Jéssica, eu vou fazer para a Priscila de Padilla, o que levou ela a ser professora, intérprete de Libras, que é algo lindo, né, de a gente observar, a questão, não é você ver o lado do seu profissional, mas é ver um ser humano que precisa. Exatamente. No meu caso, foi na minha família. Eu, com 20 anos, percebi que o meu irmão era surdo, porque ele vivia ali comigo a vida toda, ele é 6 anos mais novo que eu, e eu não notava, assim, aquela necessidade. Então, um dia, quando eu tinha 20 anos, eu percebi o quanto eu poderia ajudá-lo. E foi nesse sentido de ajudá-lo. E quando ele veio, nós fomos procurando apoio em escolas, em cursos de Libras, isso no ano de 1999. Era mais difícil. Era terrivelmente difícil. Então, no início, eu achei que levando, eu conseguiria já suprir a necessidade dele. Porém, nós fazíamos somente gestos, mímicas, não é? E só as coisas do aqui e agora. Então, o que estava aqui, a gente conversava, a gente dava conta. Sim. Agora, quando abstraía, eu não tinha mais como... Nós nem abstraíamos até então. E aí, com a matrícula dele nesse curso, uns 15 dias depois, ele começou a abstrair. E no dia que eu percebi que ele estava falando de sentimento,
E eu fiquei totalmente alheia àquilo ali, mas também encantadíssima por perceber que ele não era bloqueado. Ele não tinha nenhuma questão cognitiva. Ele tinha, na verdade, a mesma capacidade que eu, Sim. Porém não tinha linguagem. Existe um intelecto nessa pessoa. Sim, o cognitivo dele estava preservado tanto quanto o meu. Ele só precisava daquele acesso. E nisso, ele tinha 14 anos de idade. Ele levou 14 anos para conseguir expressar e se fazer entender. Uma curiosidade, Cristina, que eu tenho, eu claro. acredito, vou pedir ajuda tanto da Jéssica como da Priscila, para a Thaís, né? A Thaís Lourenço, que está aqui conosco também, né? Professora, quando ela descobriu, né? Quando ela assim entendeu, porque se você tem a questão da criança, a criança leva um pouco mais de tempo, né, Cristina, para entender, para o raciocínio, né? Mas quando se descobre, aí é muito importante o amparo da família, o acolhimento da família, e aquela palavra que eu digo que ela deve ser usada todo dia, a inclusão. A gente deve ter inclusão para todos nós, indistintamente, porque, como você muito bem colocou, eu precisei usar óculos, se não usar óculos eu tenho uma dificuldade de visão. Então, se de repente, a Jéssica também, mas nós fôssemos num lugar e falar, pessoas com óculos não entram. Opa, seria um negócio... Agora, como foi para a Thaís, né, quando ela teve a compreensão que ela tinha, né, essa questão auditiva como algo que ela não tinha normal, né, quanto as outras pessoas. Como foi para você, Thaís? Por natural. Para mim foi natural. Bom. Por natural. Eu não tinha essa percepção da surdez. Aí foi quando eu comecei a perceber a diferença social. Porque Sim. a minha família toda é de pessoas ouvintes e nós fazemos a comunicação oral, nós fazemos uso de Libras. Tem algumas famílias que elas usam exclusivamente a Libras. Quando estou fora da minha casa, no trabalho, com os meus amigos, eu faço uso da Libras. Porque eu preciso da comunicação com os surdos. Mas com os ouvintes, eu faço a oralização. Para mim, foi muito natural. Nossa, né? A Jéssica, Priscila, Cristina, dá até para a gente entender muita coisa bem, né? A Thaís, né? Ela tem essa... Não, nossa, tem até um carisma no jeito que fala. O que é? Primeiro, o barulho dela falar foi natural. Exato. O que eu queria complementar com o que você está falando é que assim, a criança não tem preconceito. Exato. Então você caminha natural, a gente começa a pôr os preconceitos. E como ela falou, natural por quê? Quem põe preconceito é a Porque sociedade. era apenas uma situação diferenciada Exato. que tinha e que nós é que tínhamos que se dar conta, não ela. Nós é que temos que dar conta. Então, as dificuldades que ela passou, que ela sempre comenta com a gente, que todos passaram, é isso, porque naturalmente, por exemplo, um professor, ele está falando, ele vai à lousa dar. E por não termos, não é nem consciência, mas a gente não valorizar que precisava respeitar. Então, assim, muitas vezes, posso dizer que ela foi estigmatizada por isso. Então, o professor, tipo assim, vem atrás de mim e leia meus lábios. Eu vou continuar passando na lousa e você que não leia. Então, é isso. E a Clênia, ela falou, para a família, também uma situação, claro, que para famílias mais simplórias, enfim, que nós temos muitos na rede e tal, sim. É mais complicado até por causa dessa pressão social. Exato. Porque para eles mesmo, como ela falou, se comunicam... A sociedade cria estereótipos. Então. E eles não... E eu digo, não são para ser seguidos. Eu não sigo estereótipo nenhum. Eu acho que é uma realidade, inclusive vale lembrar, né, Cristina? Quando a gente fala... Participações depois. Então vamos elas, por gentileza. Melissa Fadel, bom dia a todos. Estou aqui a convite da maravilhosa irmã e professora Jéssica Ziata, amo muito. Andréa Piedade, bom dia a todos. Paulo Eduardo Costa, bom dia a todos. Excelente programa, parabéns. Melissa Fabel, Jéssica, te amo. Ítalo Ana Paula, ótima reflexão. Tiago Iga, bom dia. Excelente tema. Melissa Fadel, Jéssica é um exemplo a ser seguido. Fez por amor. Mais participações. Vamos lá, né? Às 9h02. Cláudia Vela, bom dia. Carmen Maria Lourenço, bom dia, pessoas queridas. Luiz Otero, a mãe da Thaís. Hoje às 20 horas sem conexão musical. Edenils. Lívia Santana, Jéssica, linda. Vitor Gabriel dos Santos Soares. Bom dia a todos.
Cláudia Vela, Jéssica maravilhosa, excelente profissional. Tem torcida aqui, você viu? Tem torcida, olha. Gente, obrigada. Essas são minhas alunas. Eliezer, William, verdade. Desirê Perecim, Cristina Fernandes, querida amiga, um excelente profissional. Obrigada. Sempre muito bom ter Cristina falando do tema. Suas colocações são muito esclarecedoras. Muito É isso obrigada. aí, olha que bacana, né? A gente vê. Você vê aí, ó, Thaís, tem torcida aqui, tem fãs, né? Vocês aí, olha, quem tem dificuldade são os outros, vocês não têm, não, pelo contrário. Eu vou explicar algo que já aconteceu comigo. Eu, no mês passado, eu precisei fazer um exame de rotina. Eu saí da sala e, inesperadamente, eu caí na escada. Aí, machuquei meus supercílios, tive que tomar um ponto. E nisso vieram vários profissionais, enfermeiros, médicos, tentar conversar comigo. E eu comecei a ficar desesperada, porque por meio da máscara eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque eu desmaiei, quando eu acordei, já estavam todas as pessoas ali em cima de mim. E a máscara me impediu de compreender. Eu só entendi por conta do meu pai, da minha mãe que se aproximaram, tiraram a máscara e explicaram. Agora, pensa isso em relação social. Como que essa máscara trouxe dificuldades para a pessoa surda. Eu penso que, em primeiro lugar, é a comunicação da comunidade surda para poder ir ao médico. Por isso eu peço, por favor, vocês precisam aprender a língua de sinais para conseguir a comunicação. Se vocês ainda não conseguem, por favor, escreva 1 minuto que você abaixa a máscara, vai ajudar muito a pessoa surda a compreender. Boa, Jéssica. Boa. Thaís, boa. Inclusive, a gente diz assim, né? Que você pega aqui, eu vou pegar. Se eu tiro a máscara para ela e para eles, é mais fácil, né? Você tem razão. Tá aí uma observação, né? A pandemia... É só baixar 1 minutinho. A pandemia trouxe isso. E o que é importante também lembrar, veja como vocês até nos ensinam. A questão do esporte no futebol, quando os jogadores começaram a falar com gestual sem... começou a se interpretar o gestual dos lábios dos jogadores e a televisão pegava... Você não tinha o áudio, mas você tinha o gestual da boca. E se comentou realmente, começou a falar do deficiente auditivo, né? E que as pessoas que têm, né, mais conversavam. Então, é importante essa manifestação da Thaís em relação às pessoas aprenderem, as pessoas respeitarem, né? Poder auxiliar. Ela passou um momento difícil, né? E muita gente ali, com certeza, né? Não estava preparado, Jéssica, Priscila, para atendê-la. Então, a pessoa acaba ficando numa situação, né, Priscila, difícil. Realmente, fica... aí que está a deficiência. Eu sempre falo, a deficiência do surdo não é a surdez em si, mas sim as barreiras que nós... Vamos dar umas dicas, Cristina? Por exemplo, se aconteceu com a Thaís, pode acontecer com qualquer um de nós em torno. Então, por exemplo, se você tiver de máscara, tire a máscara. Isso. E se você tiver a condição de ter um papel, uma caneta, então você pode escrever ali, por exemplo, em que posso ser útil, que posso te ajudar. Não é, Cristina? Porque toda pessoa acaba ficando nervosa quando não consegue que a outra pessoa interprete a ela. Então, você imagina, por exemplo, no hospital, a pessoa já chega e ela vai contar o que ela tem. E ela não consegue se comunicar. Exato. Aí ela vai ficando nervosa, como todos nós vamos aumentando a voz. E não consegue se comunicar. Até o pré-diagnóstico pode ser errôneo. Exato. Pode pensar que a pessoa está tendo algum surto, alguma crise. Não é. Ela só precisa se comunicar, ela está querendo só falar. Sim. Isso que a gente tem que ter, essa visibilidade e essa consciência social. Eu acho que para a gente colocar bem a pessoa nesse lugar da angústia, a gente tem que pensar o seguinte: imagina você quando com o seu relacionamento. Você fala com a pessoa, você conversa com a pessoa, você tenta uma abordagem, você tenta outra, e a pessoa não te compreende, e a comunicação não acontece. Isso vai te angustiando, até o ponto que você explode. Então, imagina o surdo no ambiente A, no ambiente B, no ambiente C, em todos os locais, e até mesmo dentro da sua própria família, não encontrar esse lugar, né? E aí, só para fechar, o estrangeiro, por exemplo, quando vem para cá, ou nós, quando vamos para outro país, a gente em algum lugar
encontra essa dificuldade. Por mais que a gente tenha estudado a língua e algumas coisas a respeito da comunicação lá, a gente ainda encontra dificuldade. Mas num determinado momento, a gente volta para a nossa comunidade e consegue a comunicação fluida. Eles não têm a surdolândia, como se diz. Eles não têm, né, como contar com esse lugar. Por isso a importância das instituições. Eu vou até perguntar isso para vocês, antes até só recapitular aqui, quando a gente revela que no Brasil nós temos cerca de 10,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva, desse total, 2,3 milhões têm deficiência severa, quando a gente fala em severa, necessita de uma atenção ainda maior, a surdez atinge 54% de homens e 46% de mulheres. Dado importante. Qual o percentual de surdos alfabetizados no Brasil? Não há esse dado. Eu fui pesquisar, não achei em lugar nenhum. E o nosso último censo, que o governo tem essa lucidez, né, e clareia as ideias, é necessário que se faça um censo agora, em 2022. E aí você levanta os seguintes dados, né? A condição acontece com inúmeras pessoas em todo o mundo, mas especialmente existem 360 milhões, né, de pessoas, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que todo mundo tem ouvido falar por conta da pandemia, e até 2050, estamos em 2021, a expectativa é que esse número cresça para 900 milhões de pessoas com deficiência auditiva. 900 milhões. No Brasil, são cerca de 10 milhões de surdos, o que equivale a 5% da população. Ora, não é porque são só 5%, né? Não, 5% representa um número de pessoas que necessitam. Aí a Thaís disse, poxa, né, Cristina, aprendam, tentem se expressar, tentem entender. Primeiramente, entender. Se você entende, onde procurar na nossa cidade, na nossa região, para que se tome conhecimento, para que se possa estudar, como você fez, como a Jéssica fez. Sim, tem um lugar específico onde nós podemos fazer o curso de Libras, ela na Congregação Cientista dos Surdos, fica aqui próximo ao Canal 3. Temos 11 instrutores, 2 que são formados em letra Libras e 9 que são pessoas surdos, maravilhosos, para poder ensinar a pessoa a ouvir. Não é nada pesado, que você possa ter medo. Eles vão estar de uma forma tranquila. Eu convido vocês para irem até lá, para aprender Libras, para conseguir ser um ponto de acesso de comunicação em Libras, em hospital, policiais, para que o surdo ele possa se sentir de uma forma mais prazerosa e não esse peso que nós temos da dificuldade comunicativa, né? Aí a gente tem que sempre estar com o apoio de uma pessoa da nossa família. Isso causa uma dependência muito grande. Nós somos capazes de ter essa autonomia. E se tem uma pessoa que tem um familiar que mora longe, como que faz? Então é importante que a pessoa surda ela tenha essa independência. Deixa eu pedir a gentileza da Thaís de novo, e aí a Jéssica ou a Priscila vão nos ajudar aqui, repetir onde fica essa congregação aqui em Santos. É na rua Tocantins, número 4. Rua Tocantins, número 4. É uma instituição muito séria. Tem os cursos que são 2 vezes na semana. A Tocantins, pessoal, perdão, para se entender, ela é uma rua que fica entre o Canal 3 e a Ana Costa. Na verdade, quem sai do Canal 3 é a primeira... De esquina com Alexandre Fulano. Perfeito. Perfeito. É bem fácil de encontrar. E muito séria, inclusive reconhecida. Olha aí. A nível Baixada, é a instituição onde realmente deveríamos aprender, né, enquanto professores, profissionais, e depois até o reconhecimento, depois tem um exame de proficiência realizado em São Paulo, a nível Baixada, enfim. Mas é uma instituição muito séria que a gente recomenda. Como educadora, Cristina, não te assusta o fato de a gente não ter dados precisos e concretos? Nosso último censo realizado somente em 2010, existe essa lacuna de informações. Não só quanto a deficiência. Você sabe que o autismo agora vai ser incluído, mas também não tem dado nenhum. Então, em outras deficiências, não se aparece nem dado nenhum. Esse ainda tem uma pequena perspectiva totalmente errônea, mas as outras até pior.
Uma coisa que é muito importante a gente dizer é o que você pode fazer aí, agora. Nesse momento, a gente já está construindo algo. A pessoa que está em casa, ouvindo a gente, ela já está se instruindo. Muito do que ela está ouvindo aqui não é só o aqui e agora, ela vai levar para dentro dela. Né? Que é o nosso papel social. Exatamente. Né? Gente... Então, estar aqui, estar em contato com... a gente está com uma pessoa que passa pelas questões, que vai mostrar para a gente o que é a necessidade dela. Isso vai dar para essa pessoa a condição e divulgar, porque muitas vezes a gente não mensura a necessidade do outro. Vou falar rapidinho de uma questão que me aconteceu. Esse meu irmão que veio viver comigo, ele não era alfabetizado, assim como muitos, com 14 anos de idade, e ele veio em maio de 99, lá para casa. Bom, eu achei que poderia fazer o seguinte, dar um caderno para ele, uma coisa bem rústica, bem intuitiva. Sim. Dei um caderno para ele, então tudo que ele aprendia na aula de língua de sinais, que na época não era uma língua, não eram aulas estruturadas como hoje, que você aprende como língua de fato, era tudo muito... do jeito que o professor achava que tinha que ser, então pegavam campos semânticos, frutas. Então hoje você vai para a aula, você só aprende fruta sem contexto, era bem complicado, você aprendia vocabulário. E aí, para apoiar em casa, eu pegava o caderno, então hoje ele aprendeu frutas, aí eu colocava maçã lá em cima, aí vinha maçã, 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 ele escrevia aquilo até cansar, depois ele ficava por ele próprio, assistindo a TV, e ficava nas mãos, maçã, soletrando, com as duas mãos, soletrando, e aquilo ele pegava para ele, era dele para sempre, e ele já ia para a próxima, e na outra semana, quando ele já chegava na escola, no curso, que era dentro de uma escola, funcionava no sábado, ele já tinha todo aquele vocabulário em Libras e todo aquele vocabulário em língua portuguesa. Então, foi assim que ele foi conseguindo juntar isso. E eu peguei a família, o nome de todo mundo da família, mostrei para ele. Ele tinha 14 anos. Isso passou maio, junho, julho, agosto, setembro. Quando foi em outubro, essa, gente, é demais. Em outubro, eleições. Tinha lá um candidato chamado Paulo, e ele estava vendo televisão. Na época, meu marido se chamava Paulo. Ele não tinha a informação de que existiam 2 Paulos. Então, eu estava lavando louça, e ele estava de frente para a TV. De repente, ele veio e encostou em mim com a mão fria, que eu olhei para trás, ele fez assim, o sinal de como? Só que assim, na língua de sinais você tem como e você tem como. Então, eu estou fazendo aqui, pessoal, com a expressão corporal para o pessoal aqui. Sim, tá comigo, entender, tá certo, correto. Compreender. E eu notei que era um como com muita força, era um como mesmo, né? Como é possível? Como é possível? E ali foi um choque para mim, porque eu falei, uma informação que chega tão naturalmente para um bebê que acabou de nascer, levou 14 anos para atingir aquela pessoa. Sim, sim. Só por conta de um bloqueio auditivo e por conta também dessa questão da sociedade não se preparar. Porque hoje uma criança surda não passa por isso mais. Ela recebe essa informação porque ela tem a condição dela respeitada dentro da escola. Antes, como era oralização, eles eram obrigados a oralizar. Sim. Ele não conseguiu compreender, ele não conseguiu oralizar, porque ele é desses surdos que tem realmente mais de 90% da perda. E então ele não se encaixou nem na Libras, porque não ofereciam dentro da escola. Ele não se encaixou numa língua oral, porque não foi trabalhado o suficiente, não conseguiu. Porque para você desenvolver uma oralidade num surdo, você precisa de 4 horas por dia, 6 dias por semana, dentro de uma sala de fonoaudióloga, né? Então, assim, é um trabalho exaustivo, né? Cansativo, e tira da criança a possibilidade de experimentar coisas que uma criança normal, com audição normal... Nesse contexto que você está falando, Cristina, eu até gostaria, na minha desinformação nesse sentido, como funciona isso, por exemplo, na rede de ensino municipal, estadual, mesmo a rede privada, porque... como muito bem colocou a Priscila, era uma dificuldade maior anteriormente, mas ela persiste, ela existe. Existe um preparo, existem professores, existem pessoas na rede pública que são aptos para isso, na rede privada, porque imagina uma criança, ela vai a uma escola,
ela se sente um pouco tolhida, se sente um pouco até, talvez, incapacitada de ter a mesma noção que os outros, se não tiver ali uma interlocução que facilite. Como funciona isso, Cristina? Então, como a gente conversou desde o início, antes não tinha isso, a pessoa tinha que se virar sozinha. Aí vem os intérpretes. Então, o que acontece numa escola? Quando tem um surdo, um deficiente auditivo, além do professor da sala, ou dos professores, se for ensino fundamental 2, tem um intérprete para aquele aluno. Pois não. Só que a gente vê a necessidade de mudar isso. Primeiro, não precisa ter surdo para a gente aprender a se comunicar com qualquer pessoa. Claro. Então, vem um movimento nacional, e Santos também percussor em várias situações. Então, vem uma lei que até comentei aqui no programa passado, que vem, mas trouxe de novo, 3.653, de 16 de dezembro de 2019, onde torna-se obrigatório em Santos a inclusão da disciplina curricular Língua Brasileira de Sinais, Libras, nas instituições todas de Santos. Então, qual é a alteração? Então, antes, claro, com muita importância o profissional de Libras, tá? Mas os outros ouvintes ficavam alheios. Até alguns com interesse observavam, tal, mas não se chegava a todos, não era acessível a todos. Claro. Continuava a mesma situação, onde a Thaís coloca. Claro que ela tem uma grande afinidade com os intérpretes que passaram por ela. Claro que o Vitor, meu filho, também por questões de não escrever e tal, ter que ter um escriba na escola, também tinha. Mas ela é uma pessoa. Muitas vezes, o intérprete, mesmo com esse bom relacionamento, é uma pessoa que acaba invadindo o espaço da pessoa. Né? Então, e outra, que a gente chama de capacitismo. Você tira algumas independências da pessoa, não é porque ela não tem independência, porque você precisa ficar de apoio. Né? Então, mudando agora a situação, nós já, enquanto rede de ensino, enquanto escolas particulares de Santos, enquanto entidades supervisionadas, já estruturamos que, a partir do ano que vem, já começamos com professores que ensinarão Libras para todos. Olha, que bacana. E aí, essa comunicação. Então, muda o foco. Isso que tem que mudar. A pessoa tem o direito. E outra, direito legal, constitucional, que a primeira língua não é a língua portuguesa, é Libras. Então, tem que ser respeitado. Então, a gente estamos, claro, correndo, porque, apesar de termos vários professores que tiveram alguma outra habilitação, por exemplo, eu sou formada, tenho habilitação para dar aula para deficientes auditivos, enfim, só que eu nunca fiz Libras, então eu posso ministrar essa aula? Não. Tem também uma qualificação, enfim. Então, a dificuldade de acharmos esses profissionais. E assim, o que nos deixa tocado? Que nós já passamos anos, enquanto sociedade, não fizemos nada. Exato. E agora temos que correr, porque temos sim há um atraso nisso. Uma qualidade de atendimento. Nas escolas, o que a gente sempre fez, tanto para o deficiente auditivo, como para aluno autista, algum aluno que a gente precisa que ele se comunique, que ainda não se comunica, na nossa forma padrão, né? Porque todos se comunicam. A gente faz algum material, por exemplo, o que eu fazia? Eu pegava uma pasta, aquela pasta preta, né? E enxertando informações que realmente eu pedia para os pais. Por exemplo, então eu pedia para a família da Thaís, me mande fotos da família, nome das pessoas e qual é a posição da família. Então, Thaís filha, Carmen mãe, e assim. E aí eu fazia com eles, né, a colagem disso. Depois, lugares da escola, direção, salas de aula, merenda, tal. E assim ia fazendo. Colegas de classe, enfim, tudo que eu precisasse na escola, ações. Ir ao banheiro, ir à merenda. Tal. E aí, mesmo, por exemplo, um autista, que às vezes não tem a comunicação ainda visual, enfim. Ali, a gente conhece bem o nosso aluno, né? E, por exemplo, a Thaís pede para ir ao banheiro. Então, ela iria apontar ali na pasta dela, que tem banheiro, né? E aí, nós, professores, falamos a frase total
correta. Por quê? Deficiente auditivo, autista e outras deficiências, é mais difícil entender o abstrato e também não vê importância. Então, por exemplo, meu filho, Vitor água. A gente sabia que o Vitor queria água, mas ele não falava, o Vitor quer água. Por quê? Artigos, preposições, verbos conjugados, não tem importância. Exato. Então, o que a gente fazia? É isso, nós darmos a pista total. Então, Thaís, você quer ir ao banheiro? Sim. Então eu vou chamar sua colega Jéssica para te acompanhar ao banheiro. E assim você vai dando. E eles, se não tiverem nada que os atrapalhe nessa outra aquisição, tanto da fala como nesse conhecimento, eles vão vir a falar e vão... E assim, as crianças adoram. A gente tem que tirar esse nosso preconceito. Sim, que os outros, porque os outros não podem usar para ela, porque os outros... Não, eles adoram. Eu dou um exemplo pessoal meu filho na época pequeno, educação infantil, a gente tentando que ele escrevesse, né? Essas coisas, fui comprando, que eles me pediram, então eu comprei tijolão de cera, em vez de ser giz de cera, porque a gente pensava que ele tinha alguma coisa motora, nada. E aí foi. E aí um dia eu sempre ia levá-lo, ia buscá-lo, aí a professora falou, Cristina, eu preciso falar uma coisa para você. Eu sei que você é de boa, então nem te pedi autorização. A cada dia, um amiguinho, 15 minutos, usa um material do seu filho. Falei, puxa, Bárbara. E assim, eles adoram mais do que os deles. Porque além de ser diferente, é uma situação que, se a gente for pensar, a gente acaba também pulando etapas, até pela correria dos nossos conteúdos, porque, assim, são materiais que realmente todos tinham que trabalhar. E depois a gente ia afunilando, né? Então é isso. Agora, a gente tem um intérprete na sala e estamos aprimorando desde a educação infantil, mesmo porque eles têm que se comunicar desde pequeno, e a estimulação precoce é muito importante. Então, desde pequeno até a universidade, todos nós vamos aprender e vamos nos comunicar. Então, tem que ter um professor. E aí elas podem falar melhor, se quiser também complemento, quanto a essas habilitações, que não é qualquer um que pode sair por aí. Não, é importante, Cristina, essa sua explanação foi muito correta. Eu vou pedir a ajuda da Jéssica. Vamos a ela. E outra situação que eu gostaria que explorasse, porque eu passo muito por isso, é o porquê que elas usam preto. Não, o porquê. Eu notei essa semana e eu quero me inserir nesse universo. Sem muitos adereços. E o porquê mais importante, que sempre falam para mim, nossa, intérprete de Libra parece bobo, fica lá gesticulando, fica exagerando. Então, uma cretinice quem pensa isso. Mas várias pessoas pensam. Eu já ouvi isso. Agora que nós temos... Mas você falou do Victor, eu me lembrei agora, elas devem ter visto tanto a Jéssica como a própria Priscila, Virginia também. Eu vi uma professora falando, levantou-se na aula, agora na pandemia, na volta, falou, gente, tivemos aí esse período, pandemia, tudo isso, mas nós temos agora um coleguinha aqui na sala que tem deficiência auditiva. Quem quer aprender Libras? Todo mundo. Foi uma curtição, um negócio bacana, todo mundo, e a professora, ela se viu surpresa, mas feliz. O Vitor pequeno, eu contei aqui no outro programa também, na educação infantil, a menina que era auxiliar de classe estava fazendo. E o meu filho, como ele é hiperativo, ele era muito dinâmico, assim, e às vezes também tinha que passear um pouquinho com ele, né, porque ele estava ali agitadinho na sala. Então, ela o ensinou, e criança pega na maior facilidade tudo, né? E aí ele ia com ela em todas as salas, fazendo com as crianças Libras, era uma coisa maravilhosa, ele adorava, até hoje eu falo para ele, e ele tem agora na universidade uma disciplina Libras. Olha aí. E ele lembra, mãe, lembra que eu ia? Eu falei, lembra, filha. Assim, e a importância, né? O empoderamento dos amigos, porque eles também querem estar com os amigos. Eu entendo, né, Priscila, que isso é uma evolução de todos nós. A Cristina falou, eu ia comentar se vocês já haviam combinado ter vindo de preto, mas tem toda uma significância para isso, né, Jéssica? Só um minutinho, que a Thaís ela gostaria de complementar a fala. Opa, fica à vontade. Você é apresentadora, Thaís. Manda o recado. Agora já passou o medo.
Acho muito importante essa fala dela, da questão da pessoa surda. Porque a primeira língua da pessoa surda é a Libras. Eu vou te dar um exemplo. Se você ficar oralizando, a pessoa surda ela não consegue se desenvolver. É muito importante que você mostre a figura. E aí passando os sinais com base nessa figura. Porque a segunda língua é a língua portuguesa. Se você colocar a língua portuguesa direto para a pessoa surda, ele não vai ter essa compreensão clara. Primeiro, ele vai ter compreensão da imagem. Isso vai ser muito mais fácil e importante para a pessoa surda se desenvolver. A minha primeira língua foi o português. Mas eu demorei para entender, fazer a assimilação entre o referente e o significado. Eu estudava numa sala especial, que tinha muitos surdos, e eles sabiam a língua de sinais, eles foram me ensinando, eu fui desenvolvendo. E é eu agradeço muito aos meus amigos que me ensinaram a língua de sinais. Eu só queria ressaltar, assim, a gente está falando da Libras, claro, da importância, mas a gente não está desmerecendo todo um trajeto que tem. Claro. Outra coisa, o trabalho dos fonoaudiólogos, que muito nos ajudam. Importante. Nós, enquanto professores, a gente até brinca, né? A gente tem o pedagogês, claro que a gente vai buscando para melhor atender a nossa família, a todo mundo, né? Mas, assim, cada um na sua especificidade. Então, é importante ser fonoaudiólogo. Tem pessoas, de pessoa para pessoa, tem pessoas que, de repente, precisam, sim, usar o aparelho, precisam, sim, o implante. Sim. Então, a gente não está desqualificando as outras situações. De forma alguma. A gente está fazendo como fazemos para todos. O que é melhor para mim? Então, enquanto escola, enquanto casa, nós vamos buscar o melhor para você. São essas adequações que as pessoas precisam para todos terem acessibilidade total. Né? Então, só lembrando, porque senão vamos dizer assim, mas o fonoaudiólogo é muito importante. Claro. Tanto que a gente, enquanto escola, acaba abarcando tudo para melhor atender. Porque muitos dos nossos alunos, principalmente na rede pública, não conseguem chegar, por N fatores, a ter um profissional. Então, nós vamos adequando, vamos buscando também, sim, parceria com a saúde. Sim. Olha, o que nós fazemos aqui, Merente aqui, tá? Essa situação que eu falei, das ilustrações e tal, chama-se comunicação alternativa, a gente usa muito. Se a gente for buscar, tem já prontas, a gente chama prancha de comunicação alternativa, você imprime. É claro que é melhor individualizar. Sim. Então, de repente, lá tem menino, praia. Mas se você individualizar a nossa Praia de Santos, é muito mais fácil o entendimento, para todos nós, né? Claro. Mas tem, comunicação alternativa. Eu me imagino, a Virgínia vem com participações, mas eu daqui a pouco vou tentar me inserir nesse contexto com a Thaís. Imagina a Thaís quer ficar bonitona, vai lá no shopping. Ela entra numa loja bacana, ela vê uma roupa bacana que ela gostou, chega lá, a vendedora quer vender. Só que a vendedora não foi preparada para atender a Thaís e esse público. Mas a Thaís tem toda a facilidade de se comunicar até. Não é isso, Priscila? Mas existe legislação que tenha então, em todos os lugares essa mas você entendeu a minha colocação, nós né? Que ficamos quietinhos nós colocamos uma venda. E é preciso que o mercado veja o surdo como um potencial é um cliente normal. Comprador. Entendeu? E isso parte, eu vou voltar, colocar só uma luz ali na sua fala a respeito do Vitor, que quando a professora, porque a turma estava lá, a professora apresentou a criança surda. Partiu dela. Quem quer aprender? Partiu do adulto, né? Não se sabe o quanto ela sabia, não sabe, mas ela teve coragem. Sim. Né? Então, o profissional que está ali, o adulto que está ali possibilitando essas interações, ele é muito importante, porque a partir disso, essas crianças que são alunos dela, eles vão crescer com uma outra mentalidade a respeito do surdo. Esses profissionais futuros, sim, quando estiverem lá diante para preparar uma propaganda, preparar um produto, vão também levar em conta a questão do surdo como um potencial comprador. É que nem agora, nesse momento, nós temos aqui a Jéssica, temos você, e se nós tivermos pessoas
com a deficiência auditiva nos acompanhando, nós temos agora, normalmente nós não temos. Eu vou até citar, Virginia, em participações, às vezes eu fico angustiado, eu estou ouvindo, eu estou vendo normal, né? Sim. Mas você tem aquele quadradinho, que eu acho que deveria ser um quadradão, não um quadradinho, exato, né? Dependendo do tamanho da televisão que você está assistindo, você não consegue. Mas me dá uma aflição, porque, caramba, eu queria aprender a poder me comunicar dessa maneira. Porque nós falamos facilmente. Pois não, Priscila. E isso que você está dizendo já é a adaptação. Por exemplo, quando você tem um cadeirante, sim, quando você tem uma pessoa cega, você faz o quê? Você faz adaptações em ambientes, em espaços. Você alarga uma estrutura de uma exato. porta, você faz lá um chão sensorial, você faz um tapete, você faz piso tátil. Já para o surdo. Você tem que fazer a inclusão, ela está aí. Exatamente. Você já foi adaptado para essa inclusão do surdo, porque a gente tem que mudar pessoas para essa inclusão. Caso não tenhamos a pessoa, a gente tem a pessoa com essa consciência, a pessoa ouvinte, a pessoa dessa comunidade maior, né, comunidade linguística maior, a gente tem um surdo incluído num lugar, incluído não, inserido num lugar, né, ele está ali no espaço, mas sem acessar os ambientes, né? Sem acessar, de fato, o que se passa. Por exemplo, se nós não estivéssemos aqui com o apoio da língua de sinais, estaríamos tendo esse papo tão legal e essa troca tão verdadeira e franca com a Thaís, não estaríamos. Exato. Né? A Thaís não fazer uma complementação. Diga, Thaís. Quando começou a pandemia, no ano passado, se nós não tivéssemos essa tecnologia de celular, legenda, como ficaria a pessoa surda? Eles ficariam perdidos referente à pandemia, toda a situação mundial, vai ficar pedindo auxílio toda hora para mães. Agora, com a pandemia, o que facilitou foi a tela de livro, tem o celular, né, por meio do WhatsApp, isso trouxe um apoio maior para pessoas surdas. Agora, se não tivesse, como que nós faríamos? Liga para o meu amigo, e até explicar toda essa situação da questão da pandemia, de máscara. Então, o fato de nós termos acesso à tecnologia, das redes sociais, até mesmo a videochamada, né, para nós conseguirmos entender, fazer uma conversa com qualidade, né? Isso foi um ponto positivo, a tecnologia, a internet, o YouTube, as legendas de filmes. Agora, o ponto negativo foi que essa máscara ela trouxe muito prejuízo para nós. Você tem tanta razão, viu, Thaís? Você tem tanta razão. A Virginia vai trazer participações. Eu, logo cedo, comecei a pesquisar. Existe um projeto no Japão de uso da inteligência artificial. Um exemplo que já está sendo testado. Você adentra um elevador, ou antes dele, você tem uma tela, como se fosse um pequeno monitor de televisão, com ali a inteligência artificial. A Thaís chegando lá, por exemplo, ela quer uma informação, não existe uma pessoa. Essa inteligência artificial conversa com ela através dos sinais, interpreta o que ela está passando. Você tem uma câmera que filtra a imagem dela e vem a resposta para ela também através. Então, veja como a tecnologia e a ciência podem evoluir e trabalhar. Inclusive, parabéns ao povo japonês, aos pesquisadores japoneses, que isso avance rapidamente o mundo inteiro. Porque eu vou dizer algo muito fácil de dizer. Nós, como seres humanos tidos como normais, temos algo que temos que superar, que é a ignorância das diferenças. A hora que a gente superar essa ignorância, facilita não para a Thaís, mas para todos nós. Dentro de sala de aula, na própria comunidade por onde passo, eu sempre falo, não estamos, porque a gente vê profissionais com especificidades diferentes. Alguns se formam e dizem, eu vou atender somente surdo, surdo sinalizador. Outro fala, não, na língua de sinais eu não sou muito fluente, então eu prefiro estar ali com um DA, que ele tem uma oralidade. E não é assim. Aí tem também dentro dessa comunidade, você vê muita diferença, muita separação. Só para passar para o nosso espectador o que vem a ser o DA. Deficiente auditivo. Porque assim tem essa questão. Para o pessoal entender. Deixa eu explicar para vocês, então. Aí eu já volto, aí vou fazer esse parêntese. O deficiente auditivo é aquela pessoa que vai estar sempre correndo atrás de falar.
Então, ela vai se aparelhar, Sim. ela vai para fono, ela vai buscar sempre estar falando. E a língua 1 dela é a língua portuguesa. Ela vai sonhar em língua portuguesa como nós, ela vai pensar em língua portuguesa. Então, a língua portuguesa é a L1 dela, a língua 1. Já o surdo, ele tem como língua 1 a Libras. Então, ele pensa em Libras, ele sonha em Libras, ele precisa da Libras para se expressar e para compreender o mundo. Então, o surdo, quando a gente fala surdo, é uma pessoa... E você tem, no caso, a Thaís, que é bilíngue. Ela consegue se manifestar muito bem, se ela está no meio de ouvintes, ela é L1. Sim. Libras, né? A Virgínia vem com participação, depois a gente vê que tem todo um gestual com as mãos, né? Também tem a questão dos lábios aqui, né? Então, essa informação que ambas, uma passa para a outra, né? E as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, dessa compreensão, como muito bem colocou a Cristina, tem gente até de forma pejorativa, parece que está regendo uma orquestra, e não é nada disso. Não é essa expressão, ela é a entonação da tua frase. Pois não. Ela mostra para você e para o surdo, para as pessoas que estão ali, o quanto você está enfatizando o que você está dizendo, pontuando a tua frase. É questão gramatical mesmo. A língua de sinais, ela tem 5 parâmetros básicos. E um deles é a expressão facial e corporal. Mas é só para fechar essa questão dos profissionais, que você vê muito profissional que se autodenomina preparado para um grupo de atendimento de criança, ou surda ou DA, né? E não precisa fazer isso. E se a gente quiser também arrumar isso, a gente pode propor para as instituições, para as prefeituras, que se façam essa separação entre os profissionais e que os profissionais tenham essa humildade de dizer, olha, eu não tenho fluência. Pois não. Para mim, eu me sentiria muito mais capaz de atender um surdo oralizado. E aquele outro grupo de professores que é habilitado e fluente, que faz parte da comunidade surda, ele vai atender o surdo sinalizador. Então, levantaríamos esses alunos deficientes, né, o DA, e levantaríamos os surdos. Faríamos também esse levantamento com os ouvintes e com os profissionais e atenderíamos certinho. Sim, às 9h39, só citando, nós estamos aqui com a Thaís Lourenço, né, que é professora formada em Letras e Libras, está aqui com a gente, né? Também temos aqui a Priscila de Padilla, que acabou de falar, trazer essa informação. Nesse momento, você vê aqui, trazendo essa informação e verbalizando aqui para a nossa querida Thaís, a Jéssica Ziata, também professora e intérprete de Libras, a Cristina Fernandes dos Santos Soares, ela que é psicopedagoga, especialista em educação inclusiva, supervisora agora aposentada da Rede Municipal de Educação de Santos, também advogada, a Virgínia que está conosco, e tem gente se manifestando, vai ficar brava com a gente aqui, daqui a pouco eu vou ver alguma graça aqui, né? Edgar Pestana, parabéns pelo tema abordado, é muito importante o entendimento que de fato pode ser a inclusão. Jéssica, meu orgulho. Lívia Santana, Jéssica é uma das melhores intérpretes que já conheci, inspiração. Carmen Maria Lourenço, parabéns pelo tema, profissionais competentes, ótimo programa. Arimar Campos, parabéns Cristina, parabéns Thaís. Excelente as análises. Excelente essa entrevista, muito enriquecedora essa troca de conhecimentos. Lívia Santana, programa show, parabéns aos organizadores e às convidadas por compartilharem conosco as experiências. Jéssica Ziata, a melhor. Arimar Campos, muito bom programa, excelentes profissionais. Mais participações. Lembrando que o nosso tema hoje... Melissa Fadel, fã-clube da Jéssica. Eu falei. Eu também faço parte desse fã-clube, hein, gente? Ela tem torcida organizada. Nossa, olha, nossa, me chamaram, eu falei, a mim? A Thaís, ela quer fazer uma colocação, tá bom? Tem mais. Tem mais participações? Vamos lá, então. Só um momentinho, Thaís, já vai. Já falei esse aqui. Flávio de Castro, parabéns. Melissa Fadel, foi com a Jéssica que aprendi que nem todo surdo é alfabetizado. Então, a língua de sinais é um sim ou início do meio de comunicação. Daiane Marisol, Thaís foi minha professora na congregação, maravilhosa.
Cris é perfeita. Ela foi super importante em minha vida profissional. Lúcia José Bento. Bom dia a todos. Parabéns pelos assuntos abordados. Essas necessidades de discussão, diálogo, reflexão com a comunidade através dos meios de comunicação e o entendimento de como interpretarmos nossas mensagens, demonstrada e observada no dia a dia, como nos veem, como nos vemos, como somos vistos e de que forma somos interpretados. Comunicação, diálogo, reflexão e a solução dos problemas diários de nossas vidas e de quem está ao nosso lado. Esse programa tem contribuído muito com a educação geral. Parabéns, Eduardo, Virgínia e coordenação. Sempre um show de informações. Graça Coronato. Muito importante que todos saibam e utilizam a língua de sinais na sala de aula. Ana Paula, excelente temática inclusiva com aspectos concretos, com extrema sensibilidade, ética e empatia. Continuando, parabéns ao programa, interlocutores e entrevistados. Cláudio Couto, que vontade de saber um pouquinho de que a Jéssica passa para nós. Thaís é ótima. Pronto. Eu quero agradecer a gentileza de todos que estão mandando mensagem. O Bento, que citou aí, ele está em Florianópolis. Eu estou agradecendo a todos pelo carinho. E é assim, viu, gente? O pessoal que é do fã-clube, torcida de fã da Jéssica, né? Quanto que ela pagou para vocês aí, né? Porque, né, Thaís... você vê, ô, Thaís, a senhora do teu fã-clube também, a Priscila, você viu que ela... Ô, Thaís, ela se organizou, ela falou, opa, vou lá. Claro que é brincadeira, né? Opa, na vida... Não foi proposital, gente, eu juro. Não, isso é reflexo, né, Thaís? Isso é reflexo de um bom trabalho. Com certeza. Você concorda, Thaís? Porque o que mais importa é o senhor falar, se tá certo. Olhei para ela toda e Thaís. Eu conheci ela no ano de Ela foi minha 2010. intérprete, Ela foi minha intérprete no Senai, a no curso de administração. maravilhosa. Ela é maravilhosa. Não tem para parar, para criar, Eu não tenho uma palavra. Meninas, carnaval ainda não tem, viu? Essa rasgação de seda, confete, mas é importante, isso é o reconhecimento. Obrigada. Ô, Priscila, quando a gente vê essa comunicação das duas, você interagindo também, é tão gostoso, né? E aí me vem a dúvida, a gente comentou agora há pouco, até a Cristina ia falar, poxa, será que ela foi coincidência ou não, né? Mas que não, o uso da cor preta tem uma similaridade em relação a essa questão. Na verdade, não é uma obrigatoriedade, né? Sim. Mas a gente acaba escolhendo a cor preta para contrastar, né? Com as nossas mãos, com geralmente o fundo, né? Sim. Tanto é que se é uma pessoa de pele negra, a pessoa negra, ela pode usar o branco. Pois não há Porque problema. o importante é sempre oferecer esse contraste entre a mão e o fundo. Então, por exemplo, não necessariamente só a minha camisa, porque nesse momento ela vai estar olhando e o fundo vai ser a minha camisa. Mas, por exemplo, se eu tivesse com um fundo de parede, é importante que ele faça esse contraste, que ele não passe muitas informações visuais. Correto. Esse estímulo visual para a pessoa surda, que ele precisa se ater aos movimentos, aos gestos, até que a Cristina citou em relação aos acessórios, cabelos. Então, tudo isso é muito importante porque ele cansa a vista da pessoa surda. Sim. Se por um momento eu tapasse a sua audição e pedisse para você ficar olhando fixamente para mim, você vai perceber cada detalhe que, para nós que somos ouvintes, isso passa despercebido. Posso pedir uma ajuda para vocês duas? Para quem está acompanhando, para quem não domina nada, que nem eu, não domino nada. E é assim, você fala assim, pô, Eduardo, eu mexo com as mãos, dizem que isso é característica de pessoa muito ansiosa, falam que é dos italianos, mas não tem nada a ver. Mas vamos lá. A pessoa que está acompanhando, trabalha no comércio, Jéssica, Priscila, fala assim, poxa, como é que eu posso me expressar dizendo como vai, em que possa ser útil, a introdução a isso, né? Porque já facilitaria, né? Sim. Como faz, né, Priscila, para que a pessoa fale, como vai, em que possa ser útil? Você pode perguntar, você pode fazer... Oi. Não precisa nem fazer, configurar com as letras do alfabeto mesmo. Oi, porque você já vai ter uma postura acolhedora, inclusiva, né? É a pessoa mais indicada receptiva, né, Thaís? Oi, né? É a pessoa mais indicada, eu acredito, seja ela, porque ela que vai saber. Boa. Como que a pessoa vai te atender? Por exemplo, você chega numa loja. Oi, puta. E se ela quiser. Eu vou atender na loja.
Como que eu vou falar? A pessoa que vai vender para você. Então, você pode falar pausadamente, ter uma boa articulação oral. Se você conseguir, pode você usar. Então vamos fazer um teste aqui. Eu sou o vendedor de uma loja, preciso começar a fazer os meus lucros na loja, senão o chefe manda embora. Você chega na loja, eu estou lá para lhe atender, uma loja lá de roupas, por exemplo, eu vou dizer, oi, bom dia. Então, ela é a DA, é a em que posso ser útil para você? Eu quero comprar preto. Então, ela é a DA, ela consegue verbalizar. Agora, vamos supor que não, você é surda. Você pode utilizar por mímica, vai por gestos, vai comprando os acessórios. Por exemplo, você está querendo comprar uma blusa, algo assim? Isso, já que você não tem um recurso linguístico, sim. você vai ter que ficar no abstrato, no concreto mesmo. Já que você não vai ter como abstrair muito, né? Isso. Sempre indicar, né, algo que você está procurando. Já fiz a minha venda, tá vendo? Já vendeu. Já garanti a minha venda. O que é muito importante é a gente falar para as pessoas assim que nunca tiveram contato com surdo, é que existem duas maneiras de você entender o surdo. A Thaís, ela está apontando a questão da expressão. Então, você sempre fazer um ar de simpatia, né? Porque se você tiver com uma cara mais amarrada, isso daí já faz no surdo, né? Ele vai desistir da compra. Porque é visual, né? Então, ele vai sempre se ater às suas expressões. Então, se for um surdo profundo que faça uso exclusivo da língua de sinais, você pode estar usando de expressões, de sorriso. Se você fizer uma cara mais amarrada... Aquela cara fechada já não é legal. Como qualquer outra pessoa, né? Qualquer outra pessoa faria igual. Thaís, qual é a maior dificuldade que você observa para a pessoa que tem deficiência auditiva? Hoje é o emprego. A maioria das empresas são preconceituosas, aquelas telefonista, você veja que eu já entendi. Se for para ter telefone, não dá. Já entendi que você... Quer dizer, há uma falta de compreensão, né, Cristina? E aí é um preconceito que cria uma barreira, cria uma dificuldade. Ela pode se preparar, estudar... Uma outra situação, que a gente também chama de capacitismo, as pessoas confundem muito as deficiências. Isso é, normal. Até teve um programa agora recente, lá Dança dos Famosos, que a artista, quando foi falar que ela dançou vendada, achei muito interessante que ela falou do amor, né, aquele negócio cego, mas também podia ser uma deficiência física. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ela estava vendada, então ao invés de ela falar deficiência visual, física. Exato. Então a gente, por exemplo, às vezes com deficiente visual a gente grita, né? Então também tomar cuidado com isso. Sim. Com essas situações de confusão que a gente tem. Então, agora voltando para a Thaís, ela é uma pessoa. Então, também conversar com ela como ela quer essa comunicação, exato, às vezes, como ela quer ser tratada, como ela quer ser chamada, enfim. E a gente já fica padronizando. Naquela outra situação, também falei, quando a gente está com uma pessoa, eu estou com a Thaís, e você vem nos abordar, você quer saber dela. Só que ao invés de você perguntar para ela, você pergunta sempre para a pessoa que está ao lado. Quer dizer, você ignora na verdade, exato. Na verdade, você deixa ela de lado. Ela, caso haja algum problema muito de dificuldade, a própria pessoa vai estar falando. Mas assim, não é dela que você quer saber? Sim. Nome, sei lá. Por que você vai perguntar para mim? Exato. Porque se você estiver com a Virgínia... Boa colocação. Eu vou perguntar para a Virgínia, não para você. Eu posso me referir para a Thaís dizendo, oi, Thaís, tudo bem? Porque os surdos de hoje, eles são muito espertos, né? Eles têm muito acesso à tecnologia, à informática. Eles não precisam dessa dependência, eu consigo ter um acesso ao mercado de trabalho por meio tecnológico. Então, a empresa não precisa se preocupar em relação a isso. Agora, se for uma questão de palestras, de reuniões, é necessário sim, colocar o intérprete para ter uma comunicação mais clara. Por exemplo, outra coisa assim, acham, socialmente falando, que o deficiente necessariamente tem que ter também deficiente intelectual. Então, vai a Thaís,
um potencial, Sim. independente e tal. Mas, assim, de primeiro momento, a pessoa vai interpretar assim, eu acho que ela não vai entender, eu acho que ela não fala. Você põe a pessoa como, abre aspas, um ET na sociedade, não. Na verdade, você está transferindo para ela o seu problema. Exatamente, é isso que eu ia falar. E, nossa, vou fazer esse gancho, assim, foi perfeita a sua fala. Você, quando vê um surdo, quando vir um surdo, você chega, antes de se aproximar, você pense contigo. Como que eu vou visualizar essa pessoa? Como que eu sinto essa pessoa? É uma pessoa incapacitada, incapaz de abstrair, limitada, ou é uma pessoa com potencial? Né? Você primeiro olhe para si, para suas escolhas. E a partir dessa escolha, eu tenho certeza, quero acreditar que as pessoas vão querer. Uma coisa que a gente tem que comentar, é muito próximo aqui, até, viu? Isso, até próximo aqui, viu, Thaís, da rádio. Se a gente seguir aqui no sentido do lado esquerdo, a gente vai para Ana Costa, a gente tem aqui perto o lado das Moças Cegas. Já me deparei, em ocasiões ali a pé, deficiente visual, para atravessar a avenida, eu me aproximei e falei, você quer que eu ajude? Eu não iria atravessar. A pessoa, no caso, né, o deficiente visual falou assim, não vai te atrapalhar, pelo contrário. E aí você tem a preocupação, porque eu acho que a grande maioria ignora, né? Não, e você também perguntou à pessoa. Sim. Porque tem pessoas que também é essa aflição também que ela passou. Primeiro que fica todo mundo em cima, outra já vai pegando a pessoa e já vai querendo atravessar com a pessoa. Exato, de forma errada, né? Você está invadindo o espaço da Exato. pessoa. Você vai perguntando. Como quando aconteceu comigo, né? Eu fiquei angustiada pela quantidade de pessoas que estavam ao meu redor. Isso trouxe uma aflição, porque estavam todos de máscara. Fiquei me sentindo perdida, porque ninguém conseguiu me explicar o que tinha acontecido. Eu não tinha percebido, né, o meu ferimento. Por isso é muito importante que os lugares eles tenham um ponto de acessibilidade. Ou por meio, se a pessoa não quer por exemplo, no local, você precisa pedir para ela aguardar um instante, chamar outra pessoa que esteja capacitada. Vou dar um exemplo. Tá? Se for na madrugada, eu tiver um assalto, como que eu vou na delegacia? Como que eu vou fazer uma ligação para o intérprete de Libras em meio à madrugada? Por isso, muito bem colocado, Thaís. É importante que nós tenhamos um profissional que faça esse acesso. Por exemplo, eu tive um acidente veicular, como que eu faço? Aí vem várias pessoas em cima de mim, eu fico ainda mais nervosa. Os nossos organismos governamentais não pensam nesse aspecto. Muito bem colocado. Se para nós chegarmos em uma delegacia de polícia, você fica em média 2, 3, 4 horas para registrar um boletim de ocorrência, imagina, né? Para a pessoa que tem a deficiência auditiva. Precisamos de políticas públicas. Repensar isso. Políticas públicas. E cada um pense e faça o seu também. Exato. Claro que precisa uma situação governamental, porque vem como exemplo, né? Vem como exemplo. Mas cada um. Então, assim, quando você chega também numa loja e você não vê acessibilidade, cabe a você, cidadão, cobrar também isso. Recentemente, quando do atendimento preferencial foi-se obrigado, por legislação, que colocasse também o laço do autismo, né? Porque é uma pessoa que comprovadamente não consegue aguardar, enfim, então tem a preferência, né? Assim, se você entrar nas lojas da cidade, ainda não tem. E eu fui, porque tinha que resolver um problema da Vivo, e aí eu olhei, não tinha nada, não fui com meu filho e tal, mas assim, questão de cidadania. Sim. E aí chamei, perguntei quem respondia pela loja, aí o gerente veio e tal, eu expliquei para ele. Ele, em sentido debochado, falou para mim que não tinha nada a ver com isso, que não sei o que e tal. Eu falei, você tem sim, porque você representa uma instituição. Exato. É o gerente daquela... E vocês estão descumprindo uma legislação. Então, eu acho que cabe a nós também, não é assim ser chato, é cobrar a situação para todos terem acessibilidade. Então, a gente também cutucar a sociedade, em cada lugar que a gente vá, as pessoas, para nós fazermos isso. Porque se a gente esperar também só a nível... Sim, mas a sua abordagem, Cristina, você me deu uma oportunidade de falar, bem colocado. Qual seria, né, a compreensão para esse gerente? Olha, eu desconhecia, desculpa, nesse momento, vou comunicar a meu superior, ou a gerência geral, né,
da empresa, para que nós possamos, o quanto antes, nos adaptarmos a isso, e peço desculpas, literalmente, porque o fato da desinformação não faz com que você seja condenado, mas lhe condena para uma má conduta. Exato. Quando você leva aquilo de forma pejorativa, quando você não respeita, quando você brinca com algo que é sério, que está previsto em legislação. Então, mesmo porque não é uma batalha sua comigo, assim como eu falei das professoras que têm essas diferentes formações e perfis, não é uma batalha de todos nós contra a ignorância. Até porque, né, Priscila? A Thaís, por exemplo, que hoje é a nossa convidada especial, inclusive, ela já disse para mim que ia apresentar um programa aqui junto com vocês. Já percebi. Já tomou, já não tem mais timidez nenhuma. Vale lembrar que a Thaís é uma consumidora como qualquer outra. Tem o poder aquisitivo dela, então se ela entrar numa loja, ela não pode ser desdenhada, não pode ser desrespeitada no direito dela como cidadão e como alguém que está ali para ser atendido. Não é isso? Eu vou fazer uma complementação Diga, até do que a Cristina havia citado em relação às adequações. Aí está o problema, na minha visão, porque nós não temos que fazer. Eu até participei de uma palestra que a Secretaria da Educação de Santos passou para nós, relacionada à inclusão. Nós não temos que viver de puxadinho, nós fazemos aquilo que se faz, um modelo, um padrão, e a partir desse padrão, a gente vai quebrar uma parede aqui, a gente vai fazer um elevador lá no fim do corredor para que o cadeirante suba. Então, a gente vai colocando esses puxadinhos, mas sim uma mudança de consciência, e nós começarmos a pensar em todos. Então, a partir do momento que a sociedade ela tiver com essa visão de empatia em relação, olha, o surdo ele precisa dessa adequação, então nós vamos preparar um profissional para isso. Se a minha loja ela realmente tem uma adequação para uma pessoa cega, para uma pessoa cadeirante, se a porta ela consegue fazer esse atendimento, se o banheiro ele vai conseguir fazer atendimento, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Esse é uma condição hoje da Thaís, porque ela nasceu com isso, mas nada impede que isso também seja a minha condição, seja a condição de outras pessoas, assim como a questão da mobilidade, né? Então, se nós tivermos uma sociedade que começa a pensar no todo e não no padrão, porque não existe um padrão, né? Então, se a gente passa por uma situação que tenha necessidade, aí sim nós vamos começar a perceber. Isso já tem até um projeto em relação à arquitetura, né, que eles precisam fazer as modificações prediais, e nós, como a Cristina citou, nós, em relação à surdez, é a consciência. Nós precisamos modificar a nossa consciência, de entender que não é o surdo que ele precisa se adequar à língua portuguesa e se vira para entender, não, que nós tenhamos essa empatia e favorecê-lo. Como você colocou, ele é um consumidor, né, em potencial, ele precisa estar sustentando sua família, então ele precisa ser inserido no mercado de trabalho com o devido respeito, com a devida visualização de quais são as competências que ele possui, porque isso acontece dentro do mercado de trabalho. A pessoa ela tem competências, ela tem formação, mas pelo fato dela ser surda, ela ganha um salário aquém do que a competência dela. Sim. Isso é impossível, né? Então, assim, é óbvio que hoje eu estou no meu cargo porque eu tenho as adequações necessárias para este cargo. E a pessoa surda, ela tem as adequações que vai estar colocando, possibilitando que ela adentre a um mercado também. Então, é essa visualização. Não é a deficiência, não é a patologia, é quem é esse indivíduo, quais são as competências que esse indivíduo possui e de que forma que a gente vai estar possibilitando que esse indivíduo ele possua autonomia. Como a Thaís falou, ela sempre conversa comigo, né? Nós somos amigas, e ela fala assim, olha, eu preciso da minha independência. Tudo que eu preciso depender da minha mãe o tempo inteiro. Agora, com a pandemia, eu tenho máscara. Eu fico o tempo inteiro dependendo de uma pessoa. Só que tem coisas que eles querem fazer também sozinhos. É lógico. Eles querem ter a privacidade deles. Exatamente. Eles têm esse direito. Esse direito. A sociedade, Jéssica, desculpa te atrapalhar, mas assim, a sociedade parar de ver o surdo como uma grande orelha que anda em cima de duas pernas. Perfeito. Não é Olha, verdade? você fez uma figura realmente porque que é assim, é o respeito, né? É o respeito que falta realmente. A gente está chegando ao final do programa. Participações. Vamos a elas, mas é uma lição que a Thaís está nos dando aqui. Eu gostaria de pedir desculpas
desculpa por eu ter retirado não a tem máscara, desculpa. porque eu preciso da expressão visual. Não, mas você não tem que pedir desculpa de nada, não tem que se desculpar. Pelo contrário, eu vou fazer aqui o meia-culpa, na verdade, a culpa inteira. Tá? Nós, como sociedade, devemos ter, nós, como sociedade, temos que ter a compreensão, o respeito, né? E tratar a todos com igualdade. O dia que a gente tiver essa sensibilidade, Thaís, alcançada, e a Jéssica foi muito feliz agora quando disse, você tem o direito, claro que tem, como o Victor tem o seu direito de ser respeitado em qualquer lugar. Não cabe, não cabe a nenhum outro cidadão, Thaís, prejulgar você ou criar ou constranger você. Então, você está certo. Quem sabe a gente esteja aqui humildemente falando, dando um pontapé inicial para que as pessoas entendam, né? Passem, como disse a Priscila, ela teve que olhar o irmão dela, ela teve isso em casa, mas ela teve a sensibilidade. Eu sei, um monte de gente deve ter em casa alguém, uns mais e outros quase nada. Não, minha mãe conversa, o meu irmão liga, né? E não dá atenção. Então, que todos nós possamos, né, Priscila, Jéssica, Thaís, Cristina, Virgínia, nos engajarmos nisso, para que nós tenhamos uma sociedade mais igualitária, mais consciente, com a consciência de que as diferenças, quem criamos somos nós. Estabelecer as igualdades também depende de nós mesmos, né? Vamos às participações finais do programa. Pode só fazer uma pergunta? É só um minutinho. O pretoral, dia natural. Eu gostaria de enumerar o Dia Nacional da Pessoa Surda, que é o do dia 26 de setembro. Olha aí, daqui a pouco. Então, dá para voltar, né? Opa! Dia 30. Dia 30 é o dia do tradutor e intérprete de Libras. Elas irão mas celebrar. vamos trazer elas, não, tem torcida. É que nesse mês, né, de setembro, é um setembro azul. Bacana. mês azul. Bacana. O pretoral, dia natural. Nós celebramos o Dia Nacional da Pessoa Surda. Olha aí, tá vendo? Mandando os Parabéns a recados. todo mundo. Gostaria de parabenizar todos os surdos do Brasil. Eu faço coro com você. Faço coro. É isso mesmo. A gente tem que parabenizar e dizer para eles, mantenham-se firmes e fortes. Continue, né? E essa luta não é de vocês, ela é nossa. De toda a sociedade. E nunca desistam da luta. É isso aí. E dos seus sonhos, viu, Thaís? Nunca desista dos seus sonhos. É importante, Mas né? eu queria complementar o seguinte, Diga. É muito importante essa lembrança, um dia que a gente para refletir. Sim. Mas o que a gente tem que fazer mesmo é essa acessibilidade. Porque não precisa existir o Dia da Mulher. Exato. O Cristina não pode ser um dia, Cristina, tem que ser todo dia. Historicamente, todos esses dias foram... agora a gente comemora porque teve muita luta, teve muito preconceito e tal. Então, é tirar isso. É que nem a gente fala educação inclusiva. A gente está chamando a atenção, ok. Só que, será que um dia é isso que a gente pretende? Educação. E não é educação para todos? Não? Educação inclusiva. Ou, eu tenho alunos e mais tantos de inclusão. Não existe isso, eu tenho alunos. Mas, Cristina, você que até horas atrás estava aí na educação pública, você sabe que a palavra todos, no universo de alguns, o todos é o todos que seja da minha área, todos que seja do meu grupo, não é o todos na acepção da palavra, né? A abrangência. Então, muito bem colocado, eu fico muito feliz quando a Cristina vem nos emprestar o conhecimento. Esse todos, né, Thaís? Tem que ser todos mesmo, né? Refletir quem cabe no seu todos. Exato. Né? Aquela história, né? Cada um no seu quadrado, eu não gosto dessa expressão. Eu acho que o meu quadrado pode ser ampliado, né? Para um círculo maior e que a gente traga, porque nós precisamos, né, Thaís, entender as dificuldades, auxiliar para trazer as facilidades e possibilitar um mundo melhor. Só assim teremos. Você veja que a máscara nos trouxe dificuldade. Mas para vocês, né? Pior ainda, eu percebi que desde o começo... A teologia, a cultura... Eu acredito nessa tecnologia para eu conseguir entender. Porque se não tivesse tecnologia, eu não consigo nem imaginar o que seria. Olha aí. Virgínia, diga lá as participações finais de um programa muito gostoso que a gente elencou como tema, né? O surdo em tempo de pandemia, a inclusão na sociedade, e que a sociedade queira se incluir nisso também. Basta dizer, a Cristina colocou bem, que nem fala, né? Estou aqui com várias mulheres. Por que tem o Dia da Mulher? O Dia da Mulher é todo dia. Houve todo um sofrimento. Aí, e aí agora é para parar e refletir. Aí tem gente que fala assim, naquele dia eu dou flores para vocês, no dia seguinte eu brigo com elas. Trato mal, falto com educação.
Não adianta. É a mesma coisa em relação à surdez, hein? Lembra no dia 26, todo mundo celebra, e no dia seguinte, como é que fica? Parece que o surdo não existe, né? Exato. E tá errado. Diga lá, Virginia. Arimar Campos, Cristina e Thaís. Arimar, né? Campos, Cristina e Thaís, esplêndidas. O tema importantíssimo para a inclusão. Cláudia Vela. Ela não pagou nada. E a retribuição a toda noite, educação, deixa eu só fazer um parênteses. Eu não entendi essa citação. Não, porque assim, tem tanta diferenciação e eles são muito retos e corretos. Sim. Então, quando a gente faz uma brincadeira... É uma provocação. Sim. Então, eu quero deixar claro que não foi pago nada. Claro. Se estivesse aqui, também falaria. Não pagou Ô, Thaís, deixa eu tirar até a máscara aqui, Thaís, é para quebrar um galho, que eu falei que esse negócio de contratar torcida, ter fã-clube, isso é foi uma brincadeira aqui do apresentador, né? Ninguém comprou voto, ninguém mandou. É justamente, né, Thaís, é a simpatia da Jéssica, da Priscila, por esse trabalho tão bem feito que elas se doam aí, né? Deixa eu passar aqui como... Mais participações. Então vamos a elas. A prioridade das participações sempre. Arimar Campos, maravilhoso. Esclarecimentos pertinentes e objetivos. Muito bom. Realmente, a acessibilidade é tudo. Mais participações. Beijo, Arimar. Tem tanta coisa. Aqui em cima. Jaime Lopes. Palavra em casa, hein? Por favor, gravem. Tudo em casa. Jaime Lopes, bom dia a todos. Vi agora essa reunião e estou gostando muito. E digo para este garoto que está aí, vai aprender Libras. É muito importante, traz outro aspecto de ver o mundo do surdo, que nos ouvintes não conseguimos ver que é uma vida normal. Meu nome é Jaime Lopes, tenho 69 anos, estou no final do curso e disse para essa menina maravilhosa, Thaís, e para os demais profissionais na congregação, voltarei para o início do curso para treinar mais. Como é o nome do nosso amigo aí? Jaime Lopes. O Jaime, já ganhou minha simpatia, já me chamou de garoto, pronto, já me convenceu. Ó, vai aprender Libras. Nota 10 para você, vamos correr atrás disso. Mais participações. Olha, só para lembrar, a porta está aberta, as portas estão abertas, vocês podem ir para se matricular nos cursos, não precisa ter medo, façam a matrícula, vocês irão aprender a universidade. É maravilhoso. Peço a gentileza da Thaís o endereço novamente. Fica na rua Tocantins, número 4, no bairro do Gonzaga. Você pode procurar também no Facebook, Congregação Santista dos Surdos. Pronto, aí. Facinho, não tem desculpa. Diga, Virginia. Isso, Cláudia Couto, parabéns a vocês que abrem esse espaço para tanta informação. Andréa, esse espaço para tanta divulgação. Andréa Piedade, parabéns, Cristina, pelo trabalho contínuo com a inclusão. Parabéns a Thaís pelo crescimento profissional, porque todos somos capazes de incentivando nessa estrada. A Paralimpíada estão aí para mostrar ao mundo que resiliência, apoio e dedicação superam quaisquer obstáculos. Beijos no coração. Sueli Fernandes Soares, excelente tema, parabéns. Lúcio José Bento. Quando temos uma deficiência, nos adaptamos e nos tornamos eficientes em outras áreas. O ponto de vista faz a diferença. Thaís, você é muito linda. Essa curiosidade, necessidade de se comunicar nos torna bonitos. É isso aí. Muito linda. Já viu aí? Ela disse que a Olimpíada está aí para mostrar. É verdade. A Olimpíada. Daqui a pouco. Nós estamos vendo as Paralimpíadas acontecendo. No final de dezembro, nós temos as Olimpíadas. É importante. Em São José dos Campos. Participar. Vai ter bastante Olimpíada que irão participar. E antes que alguém pergunte, para finalizar o programa, né? Vamos perguntar para ela. Solteira, casada ou aquela expressão antiga, tico-tico no fubá, né? Olha aí. Mas também não é por causa da surdez. Não. Sabe o que acontece? Ô, Thaís, vamos conversar. Vamos conversar aqui, né?
lógico. Deixa eu conversar com a Thaís aqui. Esse negócio da pandemia, além da máscara, esse negócio de distanciamento social é ruim, né? Não dá para namorar desse jeito. Como é que a gente vai conhecer alguém se a pessoa está longe? Atrapalhou, mas vai passar, vai passar. Diga, Virginia. Flávia de Castro Carvalho, até me emocionei. Parabéns, pessoal, por abordar este assunto. Leila Ventura, Thaís linda, muito bom. Boa palestra. Palestra proveitosa, Thaís linda. Maravilha, tá vendo? É muito bom, né? Nesse final de programa, eu quero agradecer demais, né, a presença da Thaís, né, que foi a nossa, vamos colocar assim, o nosso argumento até gigantesco para dar emoção para esse programa, porque ela teve coragem de vir aqui e mostrar que precisamos mudar. Thaís, obrigado, muito obrigado pela sua sensibilidade. A Thaís Lorenzo, professora formada em Libras, e está dando a dica, gente, nunca é tarde, né? Para que a gente aprenda algo mais e principalmente algo significativo, algo que vai fazer diferença não na vida da Thaís, nas nossas vidas. Thaís, obrigado por ter vindo, tá? E volte, quando precisar, volte. Vamos divulgar isso. Imagina. Tá aí, agradecer a Cristina. É isso aí, né? Agradecer demais também, né, as nossas amigas que vieram aqui para ajudar, a Jéssica Ziata. Obrigado a ela, professora intérprete também. Obrigado também, né, pela torcida que a Jéssica convocou, né? Nossa participação dela, viu, Thaís? Da próxima você convoca a tua, viu, Thaís? Eu agradeço o convite, esse momento, e pela oportunidade que nós tivemos de falar um pouquinho sobre a deficiência auditiva, sobre a surdez, e principalmente sobre a acessibilidade que o surdo precisa. Até parabenizar, agradecer à Prefeitura de Santos por saber que no quadro de profissionais da área de educação existem profissionais como você que tornam o mundo mais fácil, não só para a Thaís, mas para todos nós, porque esse feedback tem que ser dos dois lados, né? Sim, eu agradeço muito a minha equipe, toda a equipe que está hoje na sessão de educação especial, que propicia muito os momentos para que nós tenhamos uma acessibilidade adequada para a pessoa surda, e vários momentos de formação e de desenvolvimento para que nós tenhamos efetivamente, como a Cristina citou, uma educação para todos. É isso aí. E também agradecer, né, a nossa amiga aqui, a Priscila de Padilla. Ô, Priscila, você dá suas aulas, ensina também aonde? Para que as pessoas... Porque você foi a mais timidazinha, não convocou ninguém, ficou ali na dela. Vocês estão tão lindos, então eu com o tempo já vi, faço as minhas... Se for por isso, já virei sua fã também. Eu sou seu fã, tô atrás aí. Com o tempo, faço as minhas observações e gosto de ver esse processo. E aqui, nesse processo, eu vou aqui também agradecendo pela oportunidade, né, presente de estar aqui. Mas eu ensino na Prefeitura de Santos, sou professora de educação infantil. Legal. No momento. Na Prefeitura de Cubatão, sou AE, surdo lá também. E faço parte de uma ONG também, que encaminha, né, e tenta manter o surdo no mercado de trabalho. Qual é a ONG para a gente? É o CECAP-DA. Tá aí. São uma parceria. A gente tem que dar nome a quem faz. Isso, as meninas lá são muito conscientes nessa questão. Elas têm essa preocupação de inseri-los e a questão de manter. Porque geralmente no mercado de trabalho você tem... vamos pegar o surdo, vamos contratar o surdo, porque não precisa fazer adaptação. Quando chega lá, tem a questão da comunicação que não acontece, né? Ela é atrapalhada, e aí é justamente aí que a ONG entra, né, com mais força para fazer esse dia a dia acontecer. De uma maneira assertiva, né, para colaborar com isso. Eu quero agradecer demais. Que possa voltar outras vezes, Priscila, Jéssica, Thaís, e também, né, ela que já virou a madrinha aqui também do programa, a Cristina que sempre sugere, a gente troca e tem esse feedback aqui da produção, a Virgínia, a Cristina, a gente. Obrigado por propor o tema, e não só propor o tema, por franquear, né, a vinda dessas moças aqui que nos ajudaram tanto, né, para mostrar que as diferenças estão aí, mas que a gente pode fazer com que isso diminua ou cesse. Na verdade, o ideal é cessar, é que não temos mais. Cristina, obrigado pelo teu esforço também, por dedicar esse teu momento, a sua atenção para essas pessoas, para que a gente leve. Estamos via internet para todos os pontos do país, né? A gente mandou um abraço pessoal lá, que hoje eu priorizei as nossas convidadas, o Luiz, que está em Coimbra, o César, que está próximo a Manchester, na Inglaterra. Tem uma outra Thaís e a irmã é a Thaís e a Miri, que estão na Tailândia. Lá estão. São brasileiras também que nos acompanham. Então, Cristina, obrigado. Se você tiver uma sugestão interessante como essa de hoje, vamos propô-la aqui, vamos mostrar que, infelizmente, os veículos de comunicação
muitos, infelizmente, dão as costas para uma realidade que ele está aí, que a gente precisa fazer a diferença. Eu que agradeço, e agradeço muito a abertura desse espaço, porque precisamos conscientizar e precisamos cada vez mais lembrar que cada um tem o seu papel muito importante. Sim. Você diz assim, mas eu sou tão pequeno, sou uma pessoa só. Não, você tem muita importância, você tem seu papel social, essa empatia, esse amor que a gente vê, né? Porque a gente realmente, nessa empatia, a gente traz isso, e relembrando um monte de coisas, né? Por exemplo, a Paralimpíada. Sim. E assim, não a situação de superação, a situação é uma pessoa. Sim. E ela vai buscar, dentro da sua limitação, o melhor, mostrar melhor, né? A potencialidade dela. O seu melhor. Né? E mostrar para os outros que a gente reclama tanto da vida, e olha lá, onde a gente pode chegar. Como você falou, a vida nos seus sonhos, né? E eu queria deixar uma indicação, quando eu estava vendo, até por causa da Paralimpíada no Sport TV, eles puseram um pequeno trecho, filme do YouTube, em inglês, tá? 15 em número. Nós 15. Por quê? 15% da população tem deficiência, mas é um número grande dentro da população, sim. Tá? Vejam, porque fala muito disso, da pessoa, como ela é vista e como ela quer ser vista. É bem interessante. É o I, né? Nós, e 15 em número. Vejam, tem com legenda, tudo direitinho, é bem interessante. Falando disso, eu sou uma pessoa, não importa a minha limitação. Sim, muito boa, ótima dica, né? Muito, ótima dica, uma boa semana e com certeza, mas ainda tem gente participando, manda lá. Isso. Jaime Lopes, a valorização da nossa segunda língua agora veio aflorar com a participação dos intérpretes nos discursos do presidente, onde a esposa dele está pela primeira vez voltada ao trabalho de inclusões. Foi também mais um impulso para que eu fosse aprender Libras. Flávio de Castro Carvalho. Voltou para o Brasil. Mostrou. Isso, foi uma forma de mostrar para o Brasil a necessidade, né? Sim, é importante, é uma interação, isso é verdade, isso é fato. E quando é fato, a gente tem que transmitir isso. Flávia de Castro Carvalho, obrigada, Jéssica, por partilhar com a gente. Parabéns pelo trabalho lindo. É isso aí. Cláudia Couto, bom dia. Cláudia Couto, onde fica a ONG? O CCAP-DA? Fica em Cubatão, Avenida Nossa Senhora da Lapa, 336. Tem uma referência? O ponto de referência é a Praça Frei Damião, antiga Praça Guadalajara. Pois não. Para quem conhece ali Cubatão, tem uma indicação positiva também. ONG, Olha, legal. Bom saber que existe. Quem sabe a gente não proponha também uma vinda de vocês. A congregação também trabalha com a forma de ONG, de suporte para o mercado de trabalho. Sim. Bacana. Olha, boa dica também. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser tirar algum esclarecimento em relação até mercado de trabalho, a Thaís... Pode procurar. Sim, pode procurar a congregação, eles vão ter seu suporte necessário. Deixa eu até aproveitar então, Thaís, já que você falou nessa questão de inserir, vivemos um mundo de mudanças, né? Tecnologia, mas eu digo que o mundo melhora em tecnologia e nós, seres humanos, precisamos adquirir essa melhora também, no geral. Quando você fala para esse universo das pessoas que têm a deficiência auditiva, né? O que você daria como uma proposição, como uma solução para melhorar, que as empresas tenham maior sensibilidade e olhar para vocês de uma maneira a entender o seguinte: eu posso contratar, eu devo contratar, porque eles são úteis para essa empresa. O que você proporia? O que você... Primeiro, pela obrigatoriedade, né, pela lei de cotas, mas e primordial pelas competências que a pessoa tem. Cada pessoa tem a sua profissão, a pessoa surda, ela tem a sua profissão, e o certificado é para isso, para mostrar que a pessoa tem habilidade naquela área e que ela precisa de um espaço. Para ela realizar o sonho dela, seja dentista, advogado, cada um com o seu sonho, com o seu objetivo. Sim. Perfeito. O que as pessoas têm que entender é que é um profissional como outro qualquer. Exato. Não precisa ser surdo, não precisa ser autista, então, para, de repente, naquela área, bom ou ruim profissional. Outra situação é isso. Tem a inteligência, tem aqueles requisitos para fazer, não é a surdez ou a outra situação de deficiência
que vai atrapalhar. Mas tem que pensar na pessoa. Exato. Pensando nisso... Gente, obrigado demais. Foi uma agradável manhã de quinta-feira, com informações, trazendo aí o que nós precisamos aprender, a nossa humildade de crescer como indivíduo, como cidadão, e principalmente aquilo que nos encaixarmos no contexto do o que você precisa, o que eu preciso, para que nós tenhamos, com certeza, uma convivência mais sadia. Um beijo a vocês, né? E que possamos aí... que a gente tenha colaborado, né? Com a sociedade. Mas só um finalzinho. Flávia de Castro Carvalho, parabéns, Thaís. Aí, tá vendo, Thaís? Parabéns para você. Obrigada. Maravilha, tá vendo? Gente, final do programa, foi muito boa a conversa, fantástica, e com certeza vamos repeti-la outras vezes para que a gente possa colaborar, né? E que a gente aprenda literalmente com a Thaís e com todos vocês, como colocou a própria Priscila, o irmão dela e aqueles que precisam, né? Muito obrigado. Virginia, vamos embora? Vamos embora, um bom dia a todos. E amanhã mais um Ponto a Ponto, amanhã conexão aqui também às 8h30 da manhã, trazendo temas relevantes com empresários, mostrando aí o que a cidade, a região, o Brasil e o mundo precisam mudar, com certeza. Gente, juízo, e amanhã estamos de volta aqui ao vivo na Rádio Conexão às 8 da manhã, 8h30. Tchau. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. Apresentação, Eduardo Lucas.